se falhar o áudio, tá bom? Gravando já. Bom, gente, vamos falar hoje de escala de ruídos urbanos, né, de poluição sonora. Em relação à fonte de ruído no meio urbano, a gente vai ter ali algumas estruturas que a gente tem que mapear, igual eu pedi para vocês, para fazerem na atividade, tá? Então, quais são essas estruturas principais ali que a gente tem que mapear, né? O que eu tinha pedido para vocês já, né? A hierarquia viária e a, o mapa de usos também, né? Porque dentro do mapa de uso da hierarquia viária, a gente consegue identificar o que tem mais ruído em relação à escala, tá? Então, em geral, na hierarquia viária, as vias expressas e as vias arteriais, elas têm maior ruído porque elas têm maior frequência de uso e maior velocidade. Então, você tem uma quantidade, um volume de carros e veículos automotores de maneira geral perpassando aquelas vias, tanto as vias arteriais quanto as vias expressas. E em relação aos usos, a gente vai ter alguns usos que eles acumulam mais pessoas, você tem um ruído pela quantidade de pessoas que envolve e também pelo acúmulo de lojas, tá? Então, uma coisa, por exemplo, é um shopping. Um shopping, esse ruído, ele está mais dentro do shopping, ele está mais fechado. Então, ele é uma fonte de ruído, mas não é uma fonte de ruído de um centro comercial que está em campo aberto. Então, uma coisa é falar da Uruguaiana, outra coisa é falar de um shopping. Então, a Uruguaiana ela vai ter muito mais movimento em campo aberto, então vai ter muito mais ruído urbano, coletivo das pessoas utilizando aquele espaço e dos vendedores que estão nas lojas. Então, cada vez menor esse espaço das lojas também, mais acúmulo de produtos e de pessoas que eu vou ter naquele lugar. Então, consequentemente, circulam mais pessoas e tem mais ruído. Então, para além disso, para além de comércio, indústria também, indústria vai ter o ruído próprio do produto que é fabricado, né? Claro, né? Dependendo do processo de fabricação, de produção, né? Das pessoas que circulam ali também, mas a gente vai ter também, né, alguns usos que envolvem ruído comunitário, sejam usos da noite para lazer, bares, restaurantes, boates, ou de dia, como escolas, universidades. Então, a gente tem um ruído também desse fluxo de pessoas circulando para esses usos. Então, esses a gente vai ter uma diferenciação ali de dia e noite. Inclusive, vias locais elas vão ter um ruído também mais presente quando a gente tem determinados usos, o fluxo de determinados usos. Então, é uma rua local, mas que ela direciona para uma escola. Então, durante o dia, eu vou ter ali um volume, uma circulação maior. É, é uma via que local, mas que está direcionando para uma área de bares e restaurantes. Então, eu vou ter também, ali à noite, principalmente, uma quantidade de pessoas circulando naquele local. Então, essas escalas, elas são importantes para a gente entender ali, né, como é que funciona esse fluxo de pessoas também, né, de veículos automotores para que a gente faça essa separação em relação às vias locais. Bom, poluição sonora é qualquer coisa que vocês escutam que vai incomodar. Tá? Então,
esse incômodo, ele vai trazer ali reações psicológicas e fisiológicas também, né? O nosso corpo ele vai responder que são negativas. A gente vai responder com essa dor de cabeça, cansaço em relação à exposição a essa poluição sonora de maneira constante. O ruído, tá? Ele é uma mistura de tons, tá? E frequências diferentes, que em geral estão em valor inferior e que a gente não discrimina, é um som não harmônico. Então, lembra na primeira aula de acústica eu passei para vocês o vídeo do Charlie Chaplin, né? E que a gente tinha uma música ali, né, que tinha uma regência, você tinha uma harmonia entre os instrumentos. Então, música em geral, que a gente considera como música, vai ter harmonia. Então, você tem um controle disso, né? Você tem uma montagem, uma produção desses instrumentos. Um som não harmônico é um som de um martelo batendo, furadeira, né? São ruídos ali que causam também essa sensação desagradável, esse desconforto. Tá? Isso pode ser subjetivo também, né? Porque podem ter músicas, mesmo tendo uma composição harmônica, que a gente não gosta. Então, aquilo para a gente é ruído. Então, acaba sendo ali desagradável também, tá? E acaba sendo, né, classificado como ruído para a gente, né? Então, é muito subjetivo. Os efeitos do ruído, né? Vai ter muita interferência no sono, redução da eficiência no dia a dia, porque você não vai descansar, tá? Dificuldade de concentração, tensão e alteração de comportamento, fadiga mental também, né? Até por conta dessa redução do sono, né? Então, vai interferir ali numa fadiga não só física, mas também mental. Pode causar perda temporária de audição ou até permanente. Bom, vou colocar um vídeo aqui para vocês. Deixa eu compartilhar com um som que eu não compartilhei. O som.
Gente, é engraçado, né? Mas né, assim, para exemplificar essa questão do ruído, principalmente em apartamentos, né? A gente acaba tendo hoje um isolamento que ele é muito ineficiente para essa convivência em coletivo. E o próprio posicionamento também dos prédios, das unidades entre si, dos blocos, acabam sendo muito próximos também. Você acaba tendo convivência muito com o ruído dos vizinhos, também dos blocos vizinhos, não só do vizinho de cima ou vizinho de baixo, né? Então, apesar da gente ter a norma que rege, a gente vai ver isso também, né? Mais para frente, que a 15575 ela vai colocar ali alguns parâmetros, mas esse isolamento em geral que é colocado, ele não é muito eficiente. Bom, é, em relação ao ruído, a gente tem uma caracterização, tá? Tanto ruído aéreo como ruído de impacto. São, em geral, os dois que a gente caracteriza que são mais comuns. O ruído aéreo, ele é propagado pelo ar. Então, a música, a gente falando, automóvel de maneira geral, tá? A gente vai ter um ruído ali que é chamado de ruído aéreo. Agora, o que é estrutural, como a gente estava vendo ali no videozinho anterior, passos, é, pessoa andando ou pulando em cima ali da laje, a gente chama de ruído de impacto. Então, esse ruído de impacto, ele vai ser resultado do contato com o corpo sólido. Então, pode ser a vibração de uma máquina, pode ser, né, os nossos passos ali andando, ou mover, né? Tem vizinho que gosta de fazer uma mudança, né, de móvel em casa também. Então, esse movimento de mobiliário de um lado para o outro, isso a gente chama de ruído de impacto. Esse ruído de impacto, ele acaba sendo muito comum. Até, por exemplo, o barrilete de água que fica em geral no dentro do drywall, né? Dentro do shaft do drywall. A gente percebe quando algum vizinho liga a torneira ou a descarga, você consegue escutar o barulho da tubulação, porque ela não fica exatamente colada, porque não pode, né? Que esse barrilete ele faz movimento quando a água passa, então ele não pode ficar rígido, ele tem que ficar um pouco afastado da parede e preso, né, ali por braçadeiras que têm molas, ou, né, essas braçadeiras junto com algum elemento que ele seja absorvente. Então, pode ter espuma, polietileno, depende muito, tá? O som também, ele pode perpassar pequenas frestas. No nosso macroclima, que é tropical úmido, a gente tem bastante fresta de ventilação. Então, a porta, em geral, ela tem uma fresta de 2 centímetros embaixo. Você vai ter as frestas pela instalação dos caixilhos das portas, das janelas, pelo forro, pela instalação de luminárias. Então, você tem aí um caminho que esse ar ele pode perpassar, então o som também perpassa. Quando a gente vai projetar estúdio ou algum lugar que ele tem que ser isolado, você coloca espuma, você coloca, né, espuma expansiva para poder fechar todos esses vãos para o som não penetrar ou não sair também. O ruído de trânsito ele vai ter uma escala. Em geral, os ciclomotores, que são essas motinhos, inclusive agora que estão muito na moda, eles vão ter uma emissão mais baixa. Mesmo assim, não tanto. A gente vai ter em torno ali de 73 decibéis de contribuição, 82 decibéis para carros, 84 para moto. Claro que depende muito da manutenção, né, do cano de descarga do carro e da moto, porque tem gente que gosta, né, de fazer barulho com o cano de descarga da moto, e por volta de 91 decibéis caminhões, tá? Isso tudo é sensação sonora, então é decibel A.
Em geral, qual é o maior problema ali do trânsito para esse conforto acústico no meio urbano? O tráfego ele vai ter um caráter muito aleatório, porque a gente vai ter um volume muito grande de horários de pico, por exemplo, em vias expressas e vias arteriais, mas final de semana, por exemplo, você não tem tanto fluxo, então é muito aleatório. A influência da forma da condução, então, né, como eu falei aqui, né, você vai ter uma contribuição maior ali de carros, automóveis maiores, isso vai reduzindo ali dependendo do tipo de ciclomotor. É, Diferentes características mecânicas dos veículos e a condição de manutenção desses veículos também. A gente vai ter uma média, um parâmetro, mas não necessariamente essa medição ela pode ser feita individualmente, mas você não tem no coletivo como medir isso individualmente no dia a dia. Diferentes velocidades também dos veículos, né? Essa relação da velocidade do atrito com o ar, do tipo da forma do veículo, também vai diferenciar, né, esse ruído, o estado de conservação e a fluidez também do tráfego, porque dependendo, a gente hoje tem muitas motos circulando, então os corredores eles formam uma área onde você tem muito ruído, porque toda hora, né, a moto está buzinando para poder passar. Então, é uma prática diferente ali dos carros, né, principalmente para passar em corredor. Em relação à velocidade da via e intensidade sonora, por volta ali de 120 quilômetros por hora, a gente vai ter em torno de 78 decibéis A. É uma sensação sonora aí alta. É, com 90 quilômetros por hora, a gente vê que não diminui tanto, a gente tem uma redução de em torno aí de 4 decibéis, passa para 74 decibéis A. E 60 quilômetros por hora, a gente também não tem uma redução muito significativa, né? Em torno de 70 decibéis A. Aqui eu já falei, né, da NR15, os limites de tolerância, né, que ele vai reduzindo em relação ao volume. Então, quanto maior essa quantidade de decibéis, menos exposição o trabalhador tem que ter àquele ruído, mesmo ganhando ali, né, em relação ali à insalubridade, usando o EPI, né, o ideal é você não ter essa exposição muito prolongada. A gente tem também a Secretaria de Meio Ambiente, ela vai fazer esse controle de ruído urbano, principalmente relacionada ao incômodo sonoro. Então, hoje, né, em torno de 60% das reclamações das MAC são relacionadas a ruído, né? Porque a gente está num ambiente urbano muito densificado, né? Em toda a cidade praticamente. Então, você vai ter, né, essa relação de vizinhança muito complicada, né? Porque, né, em geral, as pessoas vão, né, se incomodar ali com ruído, né? E essa convivência é muito relativa. Você tem, né, hoje o pessoal fecha a rua para fazer festa, para fazer baile funk, então é complicado, né? A gente tem uma lei municipal, que é a 3.268, que rege, né, essa fiscalização da poluição sonora com base na 10.151, a NBR 10.151. Então, que vai direcionar ali, né, os valores de pressão sonora diurnos e noturnos. Bom, para fiscalização da poluição sonora, a gente tem um procedimento, né, de recebimento da denúncia, vistoria, né, para constatação, e aí a SMAC ela intima o infrator, se for constatado. Você vai ter multas progressivas, pelo menos 3. Depois vai ter um edital de interdição parcial dessa fonte sonora, dependendo do que tipo de fonte sonora que for caracterizada. As vistorias de constatação de cumprimento do edital, né, se
aquele infrator ele chegar na SMAC dizendo que cumpriu, né, com o que foi colocado ali, né, na intimação e no edital. Caso não, edital de interdição total e a cassação do alvará, tá? Com apreensão depois, posteriormente, de equipamentos. Esse processo todo é muito longo, gente, claro, e dependendo do local da cidade, a gente sabe que ele não funciona, né? Então, isso é muito complicado, né? A SMAC ela vai vistoriar principalmente bares e restaurantes, tá? Escolas e agremiações de samba, templo, independente do culto religioso, sinaleira de advertência, clubes, oficinas e academias, casas de espetáculo, criadores de animais, obras e indústrias e ruídos de equipamento mecânico, né? Torre de refrigeração, sistema de exaustão, casa de máquina. Então, para a gente interessa porque as obras elas também têm que ter esse cuidado de se enquadrar dentro da NBR e, principalmente, esse ruído ele tem que ser feito durante o dia, né? Quando você tem a liberação para ruídos ali maiores. De acordo com essa lei municipal vinculada, né, como referência ali na 10.151, na NBR, a gente pode ter ali, dependendo do zoneamento, tá? Uma sensação sonora em áreas de sítios e fazenda durante o dia de 40 decibel A e de noite 35. Áreas estritamente residenciais, hospitais ou escolas, 50 decibéis durante o dia e 45 durante a noite. Áreas mistas, predominantemente residenciais, 55 decibéis de dia e 50 de noite. Áreas mistas, com vocação comercial e administrativa, então 60 decibéis de dia e 55 à noite. Áreas mistas com vocação recreacional, então, né, áreas que têm bares e restaurantes, boates, então 65 de dia, 55 à noite, e áreas predominantemente industriais, 70 de dia e 60 de noite. Tá? Não à toa, em geral, esses zoneamentos industriais, eles são meio que exclusivos, né? Para que você tenha ali uma propensão de ruído ali maior, são pátios industriais, então você tem uma dispersão melhor de ruído, né, ao longo desse pátio, né? Porque são áreas muito grandes. Providências em relação ao projeto. O que a gente, em geral, elenca, tá? A gente vai fazer a localização da fonte de ruído, seja fábrica, rodovia, escola, áreas comerciais, áreas de centro de bairro, áreas comerciais de maior porte. Uma análise da morfologia urbana, também comentei isso com vocês nas últimas aulas. Se é uma área mais densificada, com maior ocupação de solo e maior verticalização, às vezes eu tenho uma maior ocupação de solo, mas não é tão verticalizada também, então isso vai diferenciar, porque se for mais térreo e até 2 pavimentos, eu tenho menos ruído, tá? Por mais que eu tenha uma densificação maior de ocupação de solo em si, né? Mas não tem uma verticalização. Então, isso vai também influenciar. Claro que, né, quanto mais denso e verticalizado, mais densa a ocupação do solo e verticalizado, mais ruído eu tenho. O afastamento da fonte, a criação de bloqueios e barreiras entre a fonte e o receptor, tá? Também eu posso ter várias edificações no entorno que vão fazer esse bloqueio de uma fonte específica. Uma implantação mais adequada, né? Observar ali o tipo de solo do entorno, se tem espelho d'água, porque água, em geral, né? Você tem ali uma propagação maior também desse som, desse ruído. E também qual é a receptividade da fachada. Então, quantos vãos eu tenho, como são esses vãos, se são muito grandes, se tem muito pano de vidro e o revestimento dessa fachada de maneira geral. Tá? Aqui a gente tem um mapa de ruído. Esse mapa de ruído ele vai ser necessário para a gente conseguir identificar e trabalhar com esses métodos na nossa edificação que está sendo projetada de absorção e de isolamento,
tá? Então, o que que a gente vai utilizar ali, né, para poder trabalhar com essas fontes de ruído, se precisa, se não precisa. Então, o que eu pedi para vocês fazerem lá com a identificação dos pontos de escolas, de igrejas, de áreas onde você tem prédios muito altos. Então, isso são ruídos, centros comerciais, lojas que são abertos, tá? Isso são ruídos diurnos. Então, ele entra no mapa de ruído diurno como áreas mais quentes, que vão estar entre o vermelho e o laranja. Depende muito vermelho, laranja e amarelo. Depende muito da hierarquia, da quantidade do acúmulo um do lado do outro, se isso é mais espalhado, tá? Então, se for mais distribuído, essa cor no mapa de calor, ela é mais amarela. Se for mais concentrado, então aquela área mais concentrada, ela vai estar mais para o laranja. E se tiver muito ruído, mais para o vermelho. Então, por isso que a gente chama de mapa de calor. Então, quanto maior o ruído, a quantidade de ruído que vocês percebem, claro que a gente, em geral, mede isso, né? Mas, como a gente está fazendo um mapa mais de percepção, então, o que vocês acharem que tem maior ruído, ele é mais para o vermelho, um pouco menos para o laranja, um pouco menos para o amarelo, um pouco menos verde, um pouco menos azul. Então, essas áreas mais de massa de uso, elas vão ser identificadas mais com esse degradê, né, com essa máscara. Agora, as áreas que estão mais concentradas, elas vão ser mais sólidas. Então, a gente está vendo aqui que as vias, né, as vias expressas e as vias arteriais, elas estão mais sólidas. E isso vai se diluindo ali para intra-áreas ali de ocupação. À noite, o mapa de ruído à noite, ele vai estar mais vinculado com esses usos que têm maior fluxo. Então, áreas de boates, áreas de bares, áreas de restaurantes vão estar mais para o vermelho e para o laranja, e também o caminho para essas áreas, tá? Então, essas vias locais que fazem o acesso também dessas áreas, elas vão entrar ali numa cor mais alaranjada, né? Mais para o vermelho também, tá? Então, é isso que, inclusive, vocês têm que fazer agora nessa atividade, né? Que é pegar esses usos e fazer essa análise. Então, essa análise mais da percepção de vocês. Então, o que tem maior ruído vai ser mais para o vermelho. Nessa escala, né, a gente vai descendo. Um pouco menor, laranja. Um pouco menor, amarelo. Um pouco menor, verde. Um pouco menor, desculpa, o contrário, né? Não, é isso mesmo. Verde e depois azul, tá? Bom, o ruído gerado pelo trânsito, ele vai estar num campo, a princípio, aberto, mas eu tenho algumas edificações que elas vão ter ali um certo prejuízo no entorno, dependendo do afastamento que eu tenho frontal, né? Então, que esse afastamento, principalmente, que vai ali me relacionar ali, relacionar o prédio com a via, tá? Então, nesse primeiro caso aqui da esquerda, a gente tem um prédio com formato em U que ele está voltado para a via. Ele é mais côncavo, tá? Então, consequentemente, essas reflexões elas vão acontecer ali dentro do pátio do edifício, tá? Então, esse pátio, se eu quiser tratar e fazer alguma coisa relacionada a um uso de lazer, eu não vou conseguir, porque ele vai ficar ali com muito ruído acumulado das reflexões do ruído da via. Então, o ideal é que eu gire esse edifício ao contrário, que eu gire ele para a superfície, né, ao lado côncavo ficar interno ao terreno, para que eu tenha menos reflexões ali internas ao prédio. E você trata ali uma única fachada, que é a fachada frontal. Então, você vai tratar toda essa fachada, mas a parte interna ela vai estar mais protegida. No segundo exemplo aqui, eu tenho blocos um do lado do outro, voltados ali com a menor dimensão para a via, porém, esses afastamentos entre os blocos, eles vão ficar refletindo, tá, o som.
Então, o ideal é que a gente tenha algum prédio na frente que ele vai fazer essa proteção e o bloco, os outros blocos, eles estarem mais protegidos, mais intraterreno. Então, nesse caso aqui do Y, eu tenho uma superfície que ela é um pouco mais côncava, mas ela vai fazer uma reflexão mais externa, né? Ela vai refletir de volta para a via e vai proteger ali os outros blocos, né? E afastá-los mais da fonte de ruído. No terceiro exemplo, que eu tenho prédios aqui que eles são, né, em semicírculo, se eles estiverem voltados um para o outro com um espaçamento ali da via, né, esse som ele vai entrar e ele vai ficar refletindo eternamente ali entre essas superfícies côncavas internas aqui do pátio interno. Se eu giro esses dois prédios para o lado oposto, tá? De costas aqui um para o outro, esse espaçamento ele vai servir aqui como um espelhamento para esse ruído ele ficar mais para fora do edifício, tá? Então, esses pátios internos eles vão estar preservados. Então, a gente tem também, tá, gente, assim como a hierarquização da carga térmica, a gente também hierarquiza ali o ruído. Então, quando eu estou falando aqui nesse primeiro exemplo da esquerda, tá, em relação à rua, nesses quadradinhos brancos, são as áreas, os ambientes que eles são sensíveis a ruído. Então, sala de estar e quarto, eles são os sem preenchimento. Os com preenchimento são os menos sensíveis, tá? Então, pode ser ali, né? Banheiro, área de serviço, cozinha, tá? Então, essas áreas menos sensíveis ao ruído, elas têm que ficar, em geral, voltadas para o ruído. A gente tem que proteger salas, salas e quartos, tá? Para que a gente tenha menos ruído e você tenha ali um ambiente mais agradável. Até porque isso faz parte também do processo de limpeza do sono. Os quartos eles têm que estar em áreas mais reservadas e de preferência ali preservadas de ruído. Então, o ideal é que a gente coloque esses espaços que são menos sensíveis ao ruído, mais expostos, tá? Mesma coisa que quando a gente está num ambiente que eu preciso ter uma casa de máquinas, tá? Que vai ter ali uma geração de ruído. Então, eu vou ter ali essa casa de máquinas, primeiro, um depósito, ou uma área de serviço, tá? Ou uma circulação, e depois as áreas sensíveis a ruído. No caso, por exemplo, de uma escola, pode ser as salas de aula. Então, eu tenho ali uma área de serviço ou uma área de circulação que está fazendo esse amortecimento do ruído, tá? Assim como também eu posso fazer o amortecimento ali térmico, né? Que a gente já viu também na parte de conforto térmico. Em relação às barreiras acústicas, tá? As barreiras acústicas elas vão ajudar a difratar o som. Então, esse som ele não vai sair, né, imediatamente ali no nível das residências, dos prédios, dos edifícios ali do entorno. Ele vai bater aqui nessa barreira e vai voltar, ou ele vai subir, né? Ele vai direcionar ali para subir, né, mais alto. Tá? O som ele já tende a subir, né? Mas ele vai subir mais alto ali, não influenciando tanto ali os prédios do entorno, tá? Então, em geral, em rodovias que você tem áreas residenciais ou áreas comerciais, né? Áreas ocupadas muito próximas, a gente acaba utilizando esse tipo de barreira acústica. Uma outra forma de fazer barreira acústica, gente, que vocês vão ver, inclusive na Dutra, bastante tem daqui para São Paulo, a gente vai ter o uso da topografia. Então, desníveis com taludes, tá? A gente vai ter esse tipo de solução. Então, a rodovia ela está desnivelada, ela está mais baixa, tá? Você tem um talude grande que vai fazer essa absorção. Terra faz muito bem absorção sonora. Pode ser um talude que ele vai rampeando ou escalonando,
tá? Escalonando com vegetação é mais interessante, porque a vegetação também vai fazer essa absorção, tá? E aí também esse som ele vai difratar mais para o alto, tá? E a gente vai ter uma absorção também de parte desse som pela terra. Então não vai voltar aqui para a rodovia muito som, tá? Porque ele vai ser, de certa forma, absorvido. Então, aqui, quando a gente tem, né, esse primeiro exemplo da esquerda, que ele está nivelado no mesmo nível da rodovia, a gente não tem um isolamento acústico, vai ter todo o ruído ali influenciando nas edificações do entorno. As árvores em si, elas vão fazer pouquíssimo ali abafamento nesse sentido, tá? Eu precisaria ter muita árvore aqui para poder fazer mais. Agora, né, com uma via desnivelada, tá? Com esse talude em rampa e tendo ali também, né, uma diferença de nível das casas, edificações, elas estarem um pouco mais baixas, eu já vou ter uma barreira acústica natural já razoável, tá? E com o leito da rua lá, né, das edificações muito mais baixo, tá? Um talude bem alto e a via, né, também ela estando ali num meio termo, né, entre o talude mais alto, que vai fazer absorção, e o bairro, né, acontecendo ali, né, o nível do bairro, a gente vai ter uma difração desse som bem grande para o alto, né? Então, eu posso ter edifícios aqui um pouco mais altos que ele vai fazer essa difração para cima, então não vai influenciar tanto. Esse som não vai voltar tanto para a via também, porque eu tenho amortecimento ali da terra, e eu vou ter ali uma melhor condição acústica, tá? Então, para rodovias, essa daqui da direita é a melhor condição, né? A rodovia está num nível intermediário, eu tenho um talude no nível mais alto e um nível mais baixo ali, o bairro acontecendo, tá? A gente tem situações, gente, de mascaramento de ruídos, né, em geral indesejáveis. O que que a gente faz, né, quando tem um ruído presente, por exemplo, né? Agora aqui estão podando a grama, tá? Tá tendo um ruído, não sei se vocês vão escutar, porque ainda tá meio longe. Inclusive, eu tinha que tirar as roupas daqui da varanda, mas eu acho que não vai chegar aqui agora, não. Então, esses ruídos, em geral, como é que a gente mascara, né? A gente coloca um som, coloca uma música que a gente gosta, porque esse som ele vai sobrepor. Claro que, no fundo, a gente vai escutar o ruído, mas ele não vai ter uma potência tão grande, porque a fonte que está mais próximo de você é que vai ser a que vai sobrepor, tá? Então, esse nível sonoro dessa fonte, que ela vai fazer o mascaramento, ela tem que ser sempre maior, né? E o ruído mascarado ali, a diferença, pelo menos uns 10 decibéis, tá? Para que a gente tenha um mascaramento ali minimamente parcial desse ruído que está nos causando esse desconforto, tá? Bom, dúvidas a princípio até agora? Porque aí eu vou passar para o outro material, tá? Deixa eu ver como é que tá. Se tem algum comentário, não? Tá bom, eu vou passar rapidinho para a gente conseguir pelo menos introduzir o outro material. Tá, aqui a gente já falou. Passar para cá, tá? Em relação aos ruídos, tá, gente? A transmissão de ruído, a gente vai ter basicamente ali duas estratégias para serem aplicadas, tá? Que elas podem trabalhar em conjunto ou trabalharem de maneira individual. Então, eu vou ter ali o som, né, essa atenuação do som pelo isolamento e pelos materiais de absorção. Então, eu posso ter numa parede um material absorvente e um material isolante, ou posso ter só um material isolante, tá?
não tem como a gente trabalhar só com material que ele é absorvente, porque, em geral, ele não vai ter uma estanqueidade, porque são materiais menos densos, são materiais mais leves, então eles não têm uma estanqueidade, né, em si, tá? Então, em geral, ou a gente trabalha com absorção e isolamento, talvez o isolamento com nível menor ou maior, ou só com isolamento, tá? Isso vai depender muito do coeficiente de transmissão do som do material. Então, quanto maior esse coeficiente de transmissão, menor é a capacidade de isolamento de um material. E quanto menor essa capacidade de transmissão, maior é o efeito ali de isolamento desse material, tá? Então, a gente já viu, né? Já falei de ruído aéreo e ruído estrutural, tá? Então, a gente vai ter, dependendo do isolamento, né, dessa diferença, a gente vai ter uma sala que ela pode emitir, né, som. Então, você tá ali escutando o que está acontecendo no outro ambiente, tá? Ou uma sala que ela vai receber esse som. Então, o isolamento, quando ele é pobre, eu tenho uma perda de transmissão de um ambiente para o outro de menos de 30 decibéis. Então, eu consigo escutar alguém conversando de um ambiente para o outro. Quando ele é regular, eu vou ter uma atenuação aí entre 30 e 35 decibéis. Então, eu só consigo ouvir, né, de um ambiente para o outro, conversas em voz alta. O isolamento ele é bom quando eu tenho ali uma atenuação entre 35 a 40 decibéis, tá? A conversa em voz alta, ela é ouvida, mas eu não tenho compreensão, eu não entendo o que está sendo falado de um ambiente para o outro. Muito bom quando eu tenho 40 a 45 decibéis. Então, uma conversa normal, eu já não consigo não consigo ouvir nada, tá? E excelente quando eu tenho uma atenuação acima de 45 decibéis. Então, até os sons elevados, eu não consigo ter uma percepção ali desses sons, tá? Em relação a campos reverberantes, tá? Áreas fechadas, onde eu tenho uma fonte emissora, tá? Eu vou ter ali um campo reverberante, que são as paredes. Então, nas paredes vai acontecer a reflexão. Então, exceto se for uma câmara anecoica, que tem bastante material absorvente antes do material isolante, eu vou ter superfícies que elas são refletoras. Então, a onda ela é refletida de volta para a fronte e também, né, para os vários receptores que eu vou ter ali dentro do ambiente. Então, quanto mais o material ele é isolante, mais reflexão de som eu tenho. Então, materiais que eles são mais duros, mais pesados, polidos, são materiais que eles são mais refletores, tá? Então, depende muito da geometria do ambiente, mas a gente vai ter muitas reflexões, tá? E pode causar, ele, dependendo da situação, eco, tá? E atraso. O que a gente faz para poder se aproveitar dessas reflexões? A gente trabalha essas superfícies para que elas sejam difusas. Então, eu trabalho a forma, o formato, tá? Então, o formato mais convexo, um formato que seja mais escalonado, né, também, para que essa reflexão ela seja mais espectral. Então, ela reflita mais, né, principalmente considerando que uma plateia ela vai subindo, né? Então, ela é irregular, né, e vai subindo, né, vai escalonando ali. Então, eu preciso de uma reflexão que ela seja mais espectral. O problema é que eu tenho também uma reflexão direta. Então, eu não posso causar ali eco ou atraso, tá? Então, tem que tomar cuidado com essas reflexões, elas são boas principalmente para o fundo, mas para quem está nas primeiras cadeiras ali,
ela não é muito boa, porque você tem contato ali com a fonte direta, tá? Então, o ideal é que esse material aqui seja um material mais absorvente, né? Dependendo da posição, porque eu tenho que refletir também, né? Esses daqui para trás. Então, dependendo ali da geometria, né? Eu vou usar, né, mais do meio para o fundo essas reflexões, tá? Uma fonte convexa, tá? Ela vai refletir de forma espectral aqui de volta para a fonte. Uma fonte plana, ela vai ter ali, né, uma reflexão meio, né, incontrolável nesse sentido, né? E ela não vai ser muito, dependendo, né, muito abrangente. E a côncava, tá? Ela é interessante quando a minha forma toda de um teatro, ela é um semicírculo ou ela é em formato de ferradura, tá? Para que esse som ele volte ali, né, para o meio da plateia e também atinja, né, os vários níveis também, tá? Mas, em geral, dependendo da situação, se eu tiver várias superfícies côncavas, uma do lado da outra, isso aqui só é bom para quando eu tenho material absorvente para amortecer o som, tá? Então, para refletir, não é bom. Os coretos, né, eram utilizados justamente com essa estratégia, né? Mas convexa aqui, a voz ela batia e se prolongava, tá? Então, isso é muito presente porque você tinha discursos, né? A área desses coretos, né? Era a área onde se posicionavam as pessoas que iam falar, discursar ou se apresentar, né? Porque você tinha apresentações ali de teatro também que aconteciam nesses espaços, tá? Aqui é uma concha acústica, para vocês verem, tá? A gente tem duas estratégias aqui, tá? Tanto a área mais convexa aqui, mais côncava, desculpa, na plateia, tá? E escalonada aqui, que vai subindo, né? Porque o som ele tende a subir. E também aqui, né, no palco, a gente tem uma outra estratégia, né, que é justamente pegar a área, né, a gente está trabalhando como se fosse um funil, né? Então, o emissor se posicionando aqui, né, para emitir o som, isso aqui vai refletir e vai, né, se prolongar ali para a plateia, tá? Então, eu tenho um refletor de som aqui, e também tem um formato que, nesse sentido, ele facilita o espalhamento do som, tá? Então, essas superfícies côncavas, tá? Em geral, elas vão... Gente, tem alguém com som aberto. Elas vão causar ali um ponto de foco, tá? Mas quando eu tenho, né, como eu falei, uma área toda, né, e a fonte ela tá aqui, a gente está ajudando essa reflexão a ficar mais concentrada dentro da área onde eu tenho ali a dispersão do meu som, tá? Então ela não vai dispersar para outros lugares, para fora com tanta facilidade, tá? Então eu posso ter também a necessidade de usar materiais que eles sejam mais absorventes para reduzir essas reflexões. Então, o que a gente trabalha, às vezes, ali com materiais mais porosos, né? Até em teatros, quando esse teatro está vazio, a gente precisa que essas cadeiras elas sejam de um material de tecido para ajudar a absorver, né? Fazer o mesmo nível de absorção que o nosso corpo ele faz quando você tem ali a ocupação de todas as cadeiras, tá? E também em algumas áreas para difusão, né? Você ter elementos ali de acabamento mais rígidos, né? Então, que vão fazer essa reflexão de volta ali para o ambiente, tá? Então, aqui, ó, o circo voador. O circo voador, eu tenho esse material, né? Todo aqui, ó, que é um material absorvente, para principalmente absorver as reflexões ali que estão sendo causadas, né? Imediatas ali para o público, mas também externo, né? Para você não ter ali um ruído externo tão grande ali para fora,
tá? Claro que você tem uma contribuição, porque você tem áreas ali onde o som ele vai difratar, mas essa forma, tá? Ela vai auxiliar com que, né, mesmo o som que ele não seja absorvido, ele retorne com reflexão ali para o público, tá? Então, dependendo da reflexão, da forma, da geometria ali do ambiente, tá? Eu vou ter reflexões que eu não vou ter controle e elas podem dificultar ali o entendimento desse receptor, né? Em relação à fonte, tá? Então, pode causar eco, né? Dependendo da situação. Gente, eu vou parar um pouco por aqui, porque a gente ainda tem que falar da atividade. Eu não lembro exatamente agora. Deixa eu ver aqui. A atividade que a gente parou. Tá? Eu acredito que a gente parou aqui no mapa de usos e hierarquia viária, tá? Então, eu já expliquei mais ou menos para vocês o que vocês têm que montar como mapa de ruído. É porque vocês vão ter que analisar a hierarquia de vias e o mapa de usos, né? E usar essa percepção, tá? É baseado na percepção de vocês. Então, vocês vão formar essas manchas de calor. O que tiver mais ruído vai ser vermelho. O que tiver um pouco menos de ruído, laranja, um pouco menos amarelo, um pouco menos verde e um pouco menos azul. Então, dentro da hierarquia viária, por exemplo, vias expressas e áreas e vias arteriais vão estar mais para o vermelho e para o laranja. Agora, vias locais depende muito. Se elas tiverem fluxo para uma escola, para um centro comercial, você vai ter uma coisa a mais para o laranja ou para o amarelo, né? Se tiver um pouco menos de fluxo, tá? E assim também no uso. Então, usos que têm maior ruído, que estão mais concentrados, mais para o vermelho e para o laranja. Quando eles estão mais espalhados, mais para o amarelo, né? E que tem menos ruído, verde e azul, tá? Então, vocês vão fazer essa análise mais empírica, mais baseado na percepção de vocês, fazendo essa leitura do mapa de usos e da hierarquia viária, certo? Aí vocês vão fazer esse mapa de calor, tá bem? Entendido? Tá? Então, vocês vão avaliar analisar esse mapa de usos e hierarquia viária e montar a partir dessa percepção essa análise, tá? E eu quero já que vocês escolham para a próxima aula um ambiente para a gente trabalhar naquela unidade habitacional que vocês escolheram para o projeto, tá? Inclusive pode ser o mesmo que vocês usaram para análise lumínica, tá? Para a gente montar uma análise da geometria do som, tá? Então, vocês já podem escolher também esse ambiente para a gente pensar na próxima aula, tá? Em relação a essa questão do som, da geometria sonora. Então, já escolham esse ambiente para a gente trabalhar com isso, tá certo? Dúvida, gente? Isso, Raquel, um para diurno e outro para noturno. Tá? Não, dependendo do lugar, tá? Se for um lugar que você tenha uma quantidade, né, de usos, tá? Noturnos, aí é interessante que você tenha esse mapa. Às vezes não tem, então, tá? Não necessariamente precisa. Pode ser o mesmo ambiente, Tainá, tá? Pode ser o mesmo ambiente que vocês usaram para para o projeto lumínico, tá bom? Aí a gente vai ver se há necessidade de uso ou, né, se vocês quiserem se desafiar mais, seria interessante vocês pegarem um ambiente que ele tem mais contato com ruído, tá? Que ele está mais em contato ali com uma área de ruído ali, pensando na planta de vocês, tá? Então, pode ser o mesmo, mas se vocês quiserem se desafiar mais a fazer esse tratamento,
Aí eu acho que é mais interessante vocês pegarem uma área com mais contato com ruído, tá bom? Dúvidas de maneira geral, gente? Bom, gente, eu tenho alguns avisos, tá? Eu vou colocar lá para vocês, acho que eu vou mandar para Paula. Eu tô organizando uma visita para as turmas para o Hospital da Rede Sara. Só tem vaga agora para o dia 25/11, 2 horas da tarde, tá? É muito difícil de conseguir vaga lá para visita. Estou há alguns anos tentando. Então, tem algumas poucas vagas, se vocês quiserem ir, dia 25 de novembro, 2 horas da tarde. E eu vou. Isso, numa terça-feira. Gente, não tem outro horário de visita, tá? Não tem de manhã, eles só têm esse horário da tarde. E eu vou mandar para Paula mandar para o grupo de vocês, tá? E Joyce, quem eu tiver contato. E outra coisa, semana que vem tem o Encontro Nacional de Arquitetura Comunitária. Eu vou repassar para as meninas também para elas encaminharem para todos vocês, tá? Vai ser na UFRJ, a maior parte, mas vai ter oficinas sexta-feira de manhã, tá? Se todo mundo quiser participar das oficinas sexta-feira de manhã, eu até libero vocês da aula, tá, gente? É um evento nacional, é o primeiro evento desse porte aqui no Rio. A gente participou com um trabalho, né? Até as meninas vão lembrar, né? Carolina, Joyce, e Ana também vão lembrar que o Matheus, a Desirê, né? Que não sei se está na aula hoje, Paulinha e Eduarda Duda foram para apresentar um trabalho, né, no ELAC, foi o Encontro Latino-Americano, e aí a gente puxou do ELAC a organização do Encontro Nacional. Então, vão ter 200 e poucos trabalhos para serem apresentados, assim, vai ser bem grande o evento e vai ter gente do Brasil todo. E a gente vai falar bastante do que envolve, né, esse trabalho nosso de arquitetos nessa área, né, principalmente de Atis. Tentei me inscrever na oficina, ela pede filiação. Não, não é isso não, Gustavo. É faculdade, tá? Eles colocam filiação, por quê? Filiação é mais geral. Se eu coloco lá universidade, o pessoal dos movimentos sociais não vai se inscrever, entendeu? Então, filiação você é estudante, você é da UVA, ou é da UFRJ, ou é da PUC, tá? Então, pode colocar lá que vocês são alunos da UVA, tá? Não precisa nem colocar o campus, não, é só colocar a UVA, tá? Então, se inscrevam, participem. Qualquer coisa, troquem entre vocês, se vocês forem participar nas oficinas sexta-feira de manhã, se a maioria for participar, tá? Tô dando preferência para isso, que vai ser bem legal as oficinas. E aí vocês me avisam através da Paula, da Joyce, da Ana, da Carolina, tá? Para elas me avisarem para a gente não ter aula, tá bom? Tainá também tem meu contato, aí vocês se organizam, tá bom? Então, se a maioria for participar, a gente não tem aula, tá bom? Certinho? Eu vou, Luiz Henrique, vou mandar isso aqui agora no chat, tá bom? Vou mandar aqui o Instagram e o Linktree, tá? Onde tem inscrição. Bom final de semana, gente. Até a próxima. Deixa eu parar aqui a gravação e eu vou pegar